Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos falar agora sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Vocês vão encontrar isso lá na página 200 em diante, tá? Olha, observem aqui comigo estes 4 retângulos. Eles têm o mesmo tamanho, porém foram divididos em partes diferentes. Aqui ele foi dividido em 2 partes, aqui foi dividido em 4 partes, aqui foi dividido em 6 e aqui foi dividido em 8. Aqui apenas uma parte foi destacada, isso equivale, então, a parte pintada, à fração 1/2. Aqui, 2 partes, corresponde 2 partes de um total de 4, 2/4. Aqui, olha, foram pintadas 3 partes de um total de 6, então, 3/6. E aqui foram pintadas 4 partes de um total de 8. O que a gente observa que tem em comum nestes 4 desenhos que representam frações? Todos eles representam, na verdade, uma mesma quantidade, mesmo sendo escritos de formas diferentes. Olha só, aqui tem metade do retângulo, aqui, ó, metade de novo pintado, aqui, ó, só metade e aqui só metade. Só que, de acordo com a quantidade de partes que o todo foi dividido, essas frações que são exatamente a mesma representação, ou seja, elas representam a mesma quantidade, de acordo com a quantidade de partes que o retângulo foi dividido, ela teve que ser representada de formas diferentes, tá? Então, as frações equivalentes, elas são o quê? Escritas de maneiras diferentes, porém representam a mesma quantidade. E como que a gente pode, né, encontrar frações equivalentes? Como que a gente faria aqui? Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número. Então, olha só aqui o exemplo que nós vamos ver. 1/2. Se eu multiplico o 1 e o 2 aqui de baixo por 2, eu vou obter a fração equivalente a 1/2, que é 2/4, tá? Que no caso, nós temos até o exemplo aqui, ó. 1/2 e 2/4, olha, são frações equivalentes. Mesmo sendo escritas de formas diferentes, elas representam a mesma quantidade, ok? Outro exemplo. 1/2 é igual a 4/8. É igual a 4/8, olha. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Também temos aqui, ó, no nosso exemplo, ó. 1/2 igual a 4/8. No fim das contas, essas duas representações, elas equivalem à metade, tá? Então, frações equivalentes, essa é a ideia. As frações equivalentes são frações que, embora sejam escritas de maneiras diferentes, elas representam uma mesma parte do inteiro, ok? Agora, nós vamos ver o que acontece quando dividimos o numerador e o denominador com uma fração por um mesmo número. Encontramos, nesse caso, uma fração equivalente também. E também nós estamos fazendo a simplificação da fração. O que seria simplificar? Simplificar é ir reduzindo essa fração até chegar na fração que a gente chama de fração irredutível, aquela que não dá mais para reduzir, né, para diminuir. Olha só o exemplo aqui, ó. O 12/18. Se eu divido por 2, 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. O 6/9 é uma fração equivalente a 12/18, tá? E ela foi reduzida, então. Consigo reduzir novamente, ó, o 6/9, eu consigo dividir o 6 e o 9 pelo mesmo número, que é o 3, tá? É importante que vocês dividam sempre, ou multipliquem, no caso de frações equivalentes, o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se a gente vai multiplicar, ó, tanto o de cima quanto o de baixo ali, ó, o numerador e o denominador foram multiplicados pelo mesmo número. Se nós vamos simplificar, vai diminuir, vai reduzir, eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo
número, certo? Então, olha só, nós podemos fazer a simplificação, né, a redução de forma sucessiva, ou seja, ó, divido por 2 primeiro, depois foi dividido por 3. E nós podemos também fazer de uma outra maneira. Vamos ver os exemplos que a gente tem aqui, ó. 8/20. Eu consigo dividir o 8/20? Ó, o 8 e o 20 são divisíveis por 2. Eu consigo reduzir para 4/10. 8 dividido por 2 é 4, 20 dividido por 2 é 10. Novamente, quando eu observo 4/10, eu posso dividir novamente para chegar na fração irredutível. Ó, 4 eu divido por 2 dá 2, 10 eu divido por 2, eu tenho 5. O 2/5, como que eu sei, né, também o que é fração irredutível? Quando eu observo o 2 e o 5, olha, eu percebo que eu não tenho mais nenhum número comum a estes dois que os dividam. Ó, aí me faz lembrar do máximo divisor comum, o maior número que divide dois números ao mesmo tempo. Eu não tenho mais aqui, ó, o 2 só é divisível por 2, o 5 por 1 e por 5, né? Desculpa, o 2 por 1 e por 2. Mas se eu divido o 2 e o 5 por 1, continua sendo 2/5. Então, isso daqui indica para mim que já terminou a minha redução. E lembrando, ó, essa fração é equivalente a essa e equivalente a essa. São frações que são escritas de formas diferentes, porém representam uma mesma quantidade. Olha que interessante aqui, ó. O 8/20 eu já dividi por 4 direto para encontrar a fração irredutível, no caso de estar fazendo uma simplificação de frações. E como que eu sei que o 4 seria o maior valor que dividiria esses números? Fazendo o cálculo do MDC. Olha aí, para chegar à fração irredutível, fazendo apenas uma divisão, é necessário dividir o numerador e o denominador pelo maior número possível, ou seja, o MDC. E como que a gente calcula o MDC? Vamos lembrar? Ó, nós vamos fazer a fatoração do 8 e do 20. Fatorar é dividir apenas por números primos, né? E eu circulo o número primo que dividiu os dois números ao mesmo tempo. Então, ó, o 8 e o 20. O 8 é dividido por 2? Sim, deu 4. 20 é dividido por 2? Sim, deu 10. Circula ele. Lembrando, tá? Cálculo de MMC e MDC, nós temos sempre que usar números primos do menor para o maior. Depois, o 4 é dividido por 2, que dá 2, e o 10 é dividido por 2, que dá 5. Ó, circulamos de novo. Agora, aqui, 2 só é divisível por 2 e o 5 não é. Então, nós não vamos circular esse número e aqui também não. Quem é o MDC? A multiplicação de 2 vezes 2, que é 4. Portanto, aqui, ó, foi dividido direto por 4. Chegou no 2/5, igual nós vimos aqui na redução sucessiva, ok? Super simples, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essa parte também.